Olá, meu nome é Antônia Cristina de Assis e eu vou apresentar o meu projeto de mestrado intitulado Avaliação do Polimorfismo ACD como marcador para a sarcopenia. Este trabalho é orientado pela professora doutora Isinara Rossi, co-orientado pela doutora Fernanda Carolina dos Santos. Segundo o último censo do IBGE, a população brasileira corresponde a mais de 200 milhões de habitantes e cerca de 15% dessa população corresponde a uma população de idosos. E com o aumento da expectativa de vida, aumenta-se também o risco de doenças e comorbidades, como por exemplo a sarcopenia. Do grego saex carne, penia perda, ela é uma síndrome complexa caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e força associada à diminuição da performance física. A sarcopenia é uma doença multifatorial e um dos fatores que chamam a atenção são os fatores genéticos. Dentre os fatores genéticos, um dos genes que vem sendo bastante estudados é o gene da enzima conversora de angiotensina. A EC é a principal enzima do sistema renina-angiotensina, responsável por converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E devido à ampla distribuição e às propriedades multifuncionais desses peptídeos, eles vêm sendo associados a algumas condições patológicas, como por exemplo o aumento da angiotensina 2 vem sendo associado ao declínio de massa muscular por mecanismos como aumento de quebra de proteínas, redução de síntese de proteínas e de processos regenerativos, resistência à insulina e redução ao apetite. O polimorfismo ACD é uma inserção do tipo ALU, ou seja, uma inserção de uma repetição de pares de base. Essa repetição possui 287 pares de base e ocorre no intron 16 do gene A. Esse polimorfismo já vem sendo associado ao aumento da atividade do gene ACE, consequentemente, aumento da concentração de angiotensina 2, que vem sendo associado à baixa massa muscular. A sarcopenia é uma doença subnotificada no Brasil, exatamente porque o diagnóstico ele é difícil, ele é basicamente clínico, depende muito da habilidade do avaliador. Além disso, outras comorbidades podem mascarar e dificultar esse diagnóstico. Ela é uma doença que não tem tratamento. Nos Estados Unidos, no ano de 2002, foram identificados 35 milhões de casos, então sua prevalência vem aumentando. Além disso, ela é uma doença que debilita o indivíduo e ele aumenta riscos de quedas e fraturas e, consequentemente, hospitalizações. Nos Estados Unidos, no ano de 2000, foram gastos cerca de 18,5 bilhões de dólares em decorrência de agravos da sarcopenia e hospitalização. Além disso, não há um relato sobre marcadores associados à sarcopenia em uma amostra brasileira. Os marcadores descritos não englobam os 3 subfenótipos, que é força muscular, massa muscular e desempenho físico. Porém, a deleção do polimorfismo já vem sendo associada à baixa massa muscular e a baixa massa muscular é um dos subfenótipos da sarcopenia. Portanto, o presente trabalho tem o objetivo de verificar se a associação entre o polimorfismo ACD com risco de desenvolvimento de sarcopenia em idosos e apontá-lo como marcador molecular para a sarcopenia. Dentre os objetivos específicos, descrever o estado de sarcopenia, genotipar o polimorfismo, inferir as frequências alélicas e genotípicas e identificar o alelo que altera o risco de desenvolvimento de sarcopenia. Este trabalho é um trabalho em parceria com o professor Dr. Daniel Barbosa Coelho, da Escola de Educação Física, juntamente com a Ana Carolina Silva e o Vinícius Mapa, mestres pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da UFOP, onde eles realizaram os cuidados éticos, recrutamento dos voluntários, aplicação dos testes para posterior determinação do status de sarcopenia e coleta da amostra de sangue para futura extração de DNA. O status de sarcopenia é determinado de acordo com o consenso europeu, seguindo esse esquema, onde o primeiro passo é avaliar a força muscular para determinar se esse indivíduo tem a probabilidade de desenvolver sarcopenia. Em seguida, confirma-se o diagnóstico avaliando a massa muscular e a qualidade dessa massa muscular. E o último passo é avaliar a severidade da sarcopenia avaliando a performance física. Aqui tem uma tabela dos testes que serão aplicados e os limiares adotados de acordo com o consenso europeu. A genotipagem das amostras de DNA será realizado pela técnica de PCR seguida de eletroforese em gel de poliacrilamida. Essa PCR ela foi padronizada pelo nosso grupo de pesquisa, utilizando os primers específicos, a fim de amplificar e detectar o alelo D com 319 pares de base e o alelo I com 597 pares de base.
Para análise estatística, será utilizado alguns programas. O GenePop será utilizado para determinar, né, as frequências alélicas e genotípicas e avaliar se as amostras seguem o equilíbrio Heisenberg. Será utilizado o teste de Q² para determinar se os genótipos do polimorfismo ACD e os fenótipos determinados na sarcopenia, se eles têm diferença significativa, e será utilizado também GLM e ANOVA para determinar se essa associação é forte. Espera-se identificar a possível relação entre sarcopenia e o polimorfismo ACD, bem como identificar o alelo que determine a relação e apontá-lo como marcador molecular para a sarcopenia. Eu gostaria de agradecer ao FOP, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, ao Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, ao Laboratório de Biologia Celular e Molecular e às instituições de fomento à pesquisa, FAPEMIG, CAPES e CNPq. Muito obrigada.